A paz, queridos irmãos, viemos hoje mais uma vez, por intermédio do Espírito Santo, pregar uma palavra que deve ser pregada. Pregar uma palavra que o Senhor nos trouxe, que o Senhor nos proporcionou por através de tanto meditar nas Escrituras, por através de tanto orar a Deus, subir aos montes, clamar ao Senhor. Eu acredito que o Senhor vai provar cada uma das palavras que eu falar aqui hoje, porque eu não tenho precisão de mentir para ninguém. Realmente eu não tenho precisão de vir enganar ninguém que está ouvindo este áudio, mas somente pregar e ensinar o evangelho que deve ser falado, ensinar o evangelho que deve ser pregado. Então, irmãos, podemos perceber que hoje tem muitas pessoas se distanciando do Espírito Santo, se distanciando de Deus por pouca coisa, se distanciando da palavra ensinada por causa de dinheiro, por causa de pastor, por causa de religião, por causa mesmo de pessoas. Mas eles esqueceram que se eles forem esperar alguma coisa em qualquer tipo de pessoa para começarem a servir a Deus, para começarem a buscar a Deus, então realmente eles nunca poderão ter um encontro com o Senhor, porque hoje as pessoas têm feito do ser humano obstáculo para não querer conhecer a Deus. As pessoas têm falado assim: eu não vou buscar a Deus, eu não vou para a igreja, eu não leio a Bíblia porque o fulaninho lê, o fulaninho vai à igreja, o fulaninho tem 10 anos de crente, mas até hoje ele bate na esposa, até hoje ele faz as coisas erradas, que eu acredito que Deus não tem prazer, por isso que eu não vou na igreja. Mas as pessoas esquecem que Cristo disse que qualquer que acreditar no homem e afastar o coração dele, esse não é filho dele. Então, maldito o homem que confia no homem e afasta o coração de Deus, porque se formos esperar alguma coisa, algum bom testemunho em homens, então realmente nunca poderemos ter uma comunhão, nunca poderemos conhecer a Deus. Temos que, infelizmente, a palavra certa a usar é tomar vergonha na cara de uma vez por todas e começar a ler a Bíblia, começar a meditar nas Escrituras para ter uma comunhão, para ter um relacionamento com Deus. Porque a palavra do Senhor nos ensina que só meditando na Bíblia, que só conhecendo as Escrituras é que não iremos sofrer. Porque eu acredito que muitos de vocês conhecem aquela palavra bíblica que o próprio Deus diz que o povo de Israel estava sofrendo, que o povo de Israel estava passando por momentos difíceis por não serem conhecedores da Bíblia, por não serem conhecedores da palavra do Senhor. Então, irmãos, eu acredito que muitos estão passando hoje momentos difíceis, realmente dificultosos, porque não são conhecedores do tamanho do poder de Deus. E eles não conhecem o tamanho do poder que o Senhor tem para ser manifesto na vida deles. Mas por que não conhecem? Porque também não são conhecedores da Escritura, não são conhecedores da palavra de Deus, não são conhecedores como o Senhor disse que devemos ser conhecedores. Hoje as pessoas querem apenas receber uma palavra de conforto, querem apenas aquilo que é agradável aos ouvidos dela. Mas quando o próprio Deus lança ali na igreja uma palavra de arrependimento, uma palavra de salvação que vai trazer o arrependimento para as pessoas, então as pessoas consideram aquilo como se fosse algo absurdo, como se fosse algo inevitável, como que aquilo para elas fossem algo que não fizesse sentido, mas porque eles estão tão afundados no pecado, estão tão afundados na iniquidade, que eles, quem não sabem que quando menos eles esperarem,
o próprio Jesus Cristo, como disse no livro de Tessalonicenses, vai matar eles com o sopro da boca, porque a palavra do Senhor nos diz que Jesus Cristo mataria todos os inimigos inconhecedores da palavra de Deus com o sopro da boca, com o sopro da boca de Jesus Cristo. Então, irmãos, o que temos para trazer hoje aqui é um conselho, como se conselho fosse algo bom. Eu não adverto a vocês a ouvir o meu conselho, porque o conselho que eu vou dar aqui vai ser um conselho chocante, que muitas pessoas vão até sair do áudio por causa do conselho. Mas o conselho que eu dou, graças eu dou a Deus, porque vem de Cristo. O conselho, irmãos, é arrepender-vos dos vossos pecados. Arrepender enquanto o Senhor te proporciona tempo. O conselho é que você venha se arrepender enquanto o Senhor te proporciona a oportunidade. Porque quando menos você esperar, a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Quando menos você esperar, por mais que seja dolorido para você, a sua morte vai chegar, o seu fim vai chegar, as suas oportunidades acabarão, porque a palavra do Senhor nos diz que o salário do pecado é a morte. Mas eu não quero com que ninguém venha conhecer a morte, porque eu não estou falando apenas de uma morte física, eu estou falando de uma morte espiritual. Eu estou falando, irmãos, do inferno, da condenação, aonde muitas pessoas infelizmente estarão lá, porque a palavra do Senhor nos diz que largo é o caminho que nos conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ele, mas apertado é o caminho que nos conduz para a luz, e poucos são os que entram pelo caminho apertado. Porque, irmãos, o caminho apertado, infelizmente, hoje nos proporciona o arrependimento. E as pessoas não querem mais se arrepender porque elas sabem que elas não são capazes de abandonar o pecado. Elas sabem que elas não são capazes de abandonar as iniquidades. Mas elas também têm que saber, por intermédio do Evangelho de Cristo, que o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que disse que não veio para trazer paz, mas sim para trazer espada, esse vai destruir, vai aniquilar todos os inimigos com o sopro da boca dele. Então, irmãos, eu não estou aqui para passar medo em ninguém. Eu não estou aqui para vir trazer uma sombra de medo, uma sombra de desconfiança ao meu respeito, não. Porque, em primeiro lugar, eu não quero agradar ninguém. Eu vim trazer o que o Espírito Santo quer falar, porque a palavra do Senhor nos diz que quando vamos abrir a boca para pregar uma palavra que o Senhor nos relata aos pregadores, então temos que falar o que o Senhor quer que seja falado, porque senão o sangue daquelas pessoas vai ser cobrado de nós, se não falarmos o que o Senhor quer que seja falado. Então hoje eu vim aqui falar o que o Senhor quer que seja falado, irmãos. E o que eu posso dizer para vocês é: arrependa-se dos vossos pecados, porque como ensina no livro de Mateus, no capítulo 1, e o título diz que as primeiras palavras ministradas do Evangelho de Cristo. E você quer saber qual que foi a primeira palavra ministrada do Evangelho que saiu da boca do Senhor Jesus? Foi: arrependei-vos. Assim como João Batista pregava no deserto, mandando com que as pessoas se arrependessem dos vossos pecados, e as pessoas então comparavam João Batista como louco, comparavam João Batista como um disturbiado, mas as pessoas não entendem que o fato delas se arrepender é a única coisa que pode proporcionar para elas o conhecimento de Cristo. A santidade é o que vai te proporcionar o conhecimento de você para com Deus, pois a Bíblia nos diz que sem santidade ninguém conhecerá a Deus. Eu estou falando para uma nação, para uma sociedade que tem tanto, mas tanto prazer nas coisas da carne, já não consegue ter prazer no que Deus tem prazer, mas continuam tendo prazer nas coisas da carne. Irmãos, é muito dolorido
Saber que o Senhor Jesus Cristo desceu na terra para que todos tivessem a oportunidade de se arrepender dos malditos pecados e as pessoas não querem se arrepender. É muito dolorido, mas esse sentimento de dor não me cabe. Eu não devo me amargurar, sentir dor pelas pessoas que não querem se arrepender, porque a palavra do Senhor nos diz que ao chegar em uma cidade for mal recebida ou mal recebido, então temos que bater a poeira do pé para que nem a poeira daquela cidade a gente venha levar. Irmãos, se muitos que estão ouvindo essa pregação é cristão, é conhecedor da palavra, porque não adianta nada ser cristão se não for conhecedor da palavra e não praticar a palavra. Mas se muitos de vocês são cristãos e está sendo mal recebido em algum lugar, se a perseguição está sendo grande, como a Bíblia ensina que a perseguição seria grande, então eu quero que vocês não se assustem, porque assim como a palavra do Senhor nos adverte que não devemos nos assustar com o fogo que está sobre nós, porque esse fogo, essa tentação maldita, ela veio para que a gente possamos ser transformados, para que a gente venha poder ser lapidado, porque eu acredito que muitos de vocês sabem que quando o fogo vem passando pelo ouro, o fogo proporciona para o ouro uma grande pureza, porque quem faz o ouro ficar puro, quem traz a pureza do ouro a cada terte é o fogo, irmãos. É o fogo que vai trazer a pureza do ouro. Então, se você está passando pelo fogo, mas se você não consegue vencer as tentações, se você não consegue vencer as dificuldades, se você não consegue vencer os empecilhos, então me perdoa, mas esse mesmo fogo que veio para te fortalecer, vai ser o mesmo fogo que vai te destruir, vai ser o mesmo fogo que vai te aniquilar e vai aniquilar a tua família, porque esse fogo veio para nos fortalecer, assim como o fogo veio para fortalecer, para trazer a pureza do ouro, o fogo veio também para trazer a pureza dos homens. Mas esse fogo, ele nos proporciona uma dor tão grande, ele nos proporciona um grau de testamento tão grande, que poucos são aqueles que conseguem suportar esse fogo, poucos são aqueles que conseguem suportar esta tentação trazida pelas próprias corrupçências da pessoa, porque a Bíblia nos diz que Deus não tenta ninguém e por ninguém Deus pode ser tentado, mas os seus pecados te proporcionam um teste, te proporcionam uma prova, e você só vai ser capaz de passar, de cumprir essa prova com um bom sucesso se você estiver fortalecido, se você estiver concretizado em um chão rochoso, em um chão forte, que no caso esse chão seria Jesus Cristo, seria o Evangelho do Senhor, porque para quem não sabe, o mesmo Deus, o mesmo Jesus, que disse que veio para salvar a sociedade, que disse que veio para salvar o mundo, ele também disse que veio trazer a espada. Irmãos, ele disse que veio trazer a separação entre pai e filho, que veio trazer a separação entre filho e mãe, a separação entre nora e sogra, entre genro e sogro. Que separação é essa? Como assim? Por que Jesus Cristo veio trazer separação? Como? A separação que a Bíblia nos relata, irmãos, é a peneira que ele vai passar no meio dos crentes, é a peneira que ele vai passar no meio dessa sociedade, dessa nação que diz buscar a Deus, quando não querem se arrepender dos maus erros. É a peneira, é a separação entre os bodes e as ovelhas, porque Cristo disse que separaria os bodes, filhos do diabo, com as ovelhas, filhas de Deus. Então existe uma separação
existe uma separação e eu pretendo ver com meus próprios olhos o julgamento de todos aqueles que hoje têm a oportunidade de se arrepender e não querem se arrepender dos pecados. Porque o fato do arrependimento ser pregado é tão dolorido, que se não fosse tão dolorido e que se não fosse tão sério, João Batista não teria sido decapitado, João Batista não teria sido morto. Mas o fato do arrependimento ser pregado é algo tão sério, é algo tão de Deus, é algo tão assim, tão vindo de Deus, que João Batista foi decapitado e diversos outros heróis da Bíblia foi morto. Inclusive aquele que não tem comparação, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, foi crucificado por pregar a palavra do Senhor. Foi crucificado por pregar aquilo que Deus queria que fosse pregado. Irmãos, será que vocês não conseguem abrir os olhos e perceber que hoje pastores, bispos, diáconos, homens e mulheres que dizem ser de Deus estão pregando aquilo que vem de dentro do coração deles? Estão pregando aquilo que vem de dentro do entendimento deles, mas não querem pregar aquilo que Deus quer falar. Eles estão dizendo aos ímpios que nada vai acontecer com eles. Eles estão dizendo às prostitutas que elas devem continuar no caminho da prostituição, porque todos são de carne e que todos estão sujeitos a pecados. Eles estão dizendo àqueles viciados em alcoolismo, em fumar, em drogas, diversos tipos de drogas, que eles podem continuar, porque no momento certo Jesus Cristo vai libertar, mas está tudo errado. Estão distorcendo a palavra do Senhor, porque a Bíblia nos diz que a pessoa tem que aceitar a conversão, a pessoa tem que buscar pela conversão, ou então ela vai pagar pelos próprios pecados, como diz no livro de Romanos 6:23, o salário do teu pecado vai ser a tua morte, a recompensa do teu pecado é a tua morte. A Bíblia nos diz no livro de Provérbios, aonde o próprio Salomão, aquele que Deus disse que antes dele nunca houve sábio como a ele, nem depois dele nunca haverá, que há caminhos para o homem que parece no princípio ser caminho bom, mas ao final desse caminho vai ser caminho de morte. Então as pessoas não estão conseguindo ter o discernimento que esse caminho que elas estão caminhando é algo mortal, é algo que vai levar elas para o fundo do inferno. Eu estou falando aqui não da primeira morte, mas da segunda, porque o livro de Romanos 6:23 está referindo ali da segunda morte, está referindo ali da condenação eterna, pois as pessoas estão pensando que o evangelho de Cristo se resume em dizimar, em ofertar, em ir na igreja sábado, domingo e meio de semana, mas eles não sabem que o evangelho de Cristo é santidade, o evangelho de Cristo é lealdade, o evangelho de Cristo é fidelidade para com a palavra do Senhor, porque as pessoas vão na igreja, ouve uma palavra ministrada por um homem que está lá vestido de terno, um homem que talvez nem está falando o que Deus quer falar, mas está falando o que vem do coração dele, e as pessoas acham que isso é suficiente para livrar elas da morte, para livrar elas da ira de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que naquele dia a ira do Senhor vai ser sem o cálice da mistura, para os iníquos que não quiseram se arrepender, para os iníquos que fez pouco caso do sangue de Cristo. Naquele dia a ira vai ser sem o cálice da mistura, naquele dia não vai ter piedade, naquele dia não vai ter misericórdia, naquele dia não vai ter compaixão para você que não quer tomar vergonha na tua cara e conhecer o evangelho e ser liberto pelo evangelho, pois no livro de João nos diz que conhecedores da palavra serão libertos também pela palavra. Mas as pessoas estão pensando que basta ir na igreja,
que basta ajudar um ou dois pobre necessitado, que basta sair pela rua distribuindo simples folhetinhos, simples cartazes. Mas as pessoas não querem pregar o evangelho como Cristo nos adverteu a pregar, como Cristo adverteu com que fôssemos por toda a terra, a todos os viventes da terra, e ministrasse o evangelho. Será que vocês não conseguem perceber que existe algo errado dentro dessas igrejas evangélicas, dessas igrejas cristãs? Eu não estou aqui para te tirar da tua igreja, meu querido, pelo amor de Deus, não venha pensar isso. Eu não estou aqui para te afastar de nenhum tipo de templo, para te tirar do catolismo, para te tirar do mundo evangélico. Eu estou aqui para que você possa entender que Jesus Cristo é santidade, e que sem santidade ninguém vai ver a glória do Senhor. Sem santidade ninguém vai sair dessa vida desgraçada, dessa vida miserável, essa vida maldita proporcionada pelo diabo. Sem santidade ninguém vai sair dela. Sem santidade, irmão, a sua vida vai continuar pobre, miserável como você está, e você sabe disso. Você é uma pessoa que você vai na igreja diversas vezes da semana, nunca faltou um domingo, mas a sua vida continua nessa miséria, continua no fundo do poço, porque até hoje você não conheceu o evangelho verdadeiro. Porque Jesus Cristo disse que uma vez sendo liberto, para sempre serás liberto. No dia que você ser liberto por Jesus, irmão, o poder de Deus, o mundo espiritual, vai começar a ser manifesto na tua vida, vai começar a ser mostrado na tua vida, mas vai ser no dia que você se arrepender. Vai ser no dia que você ter a oportunidade de pecar e não pecar. Porque é difícil ter a oportunidade de trair a nossa esposa e não traí-la. É difícil ter a oportunidade de trair o marido e não traí-lo. É difícil ter a oportunidade de fumar, de beber, de prostituir de graça e não prostituir. É difícil. Mas a Bíblia diz que mais forte do que a carne é o Espírito. E se você tem caído nas estatutas ciladas de Satanás, é porque o teu espírito está fraco. Você tem alimentado mais a tua carne do que o teu espírito. O teu espírito deve ser alimentado pela palavra de Deus. Eu sei que na tua casa tem uma Bíblia aí, irmão, que tem 3 meses que não é aberta. Retira hoje a teia de aranha, retira as aranhas da tua Bíblia e medita na palavra do Senhor. Leia o livro bíblico. Leia, porque só assim você vai saber quem é Deus. Estão pregando um Deus aí fora, um Jesus Cristo aí fora, enganoso, mentiroso, falso. Estão pregando um Jesus Cristo, um Deus aí fora que se resume em amor. Mas a Bíblia nos diz no livro de Romanos que ele também é fogo consumidor, e que a alma daquele ímpio miserável que não quis se arrepender, por mais que o próprio Deus deu oportunidades, por mais que o próprio Deus proporcionou oportunidades, mas ele não quis se arrepender. Ele não quis sair dessa vida miserável, pecaminosa e imoral. Então naquele dia o cálice da ira de Deus vai ser sem mistura. Naquele dia não vai ter misericórdia, não vai ter piedade. Maldito seja aquele que não se arrependeu. Maldito. Pois a Bíblia diz